Paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, companheiros, que Deus continue abençoando a sua casa, sua família, seu lar. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui novamente para vos transmitir a palavra de Deus, palavra de esperança, palavra de alegria, palavra de fé, palavra de consolo. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe seu lar, sua casa. Você que está entrando aí, Deus vos abençoe grandiosamente. Continua participando conosco. Tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para o teu coração, para a tua família, para o teu lar. Para nós será uma alegria muito grande sua presença conosco. Nós tivemos aí ausente na semana, não tivemos como gravar devido a alguns compromissos que nós tivemos, mas Deus nos proporcionou hoje a oportunidade de estar aqui para vos transmitir a palavra de Deus. Você que assiste conosco, você que participa conosco, os nossos irmãos já estão deixando aqui a vossa saudação de paz. Você que está entrando, pastores, amigos, companheiros, missionários, irmãos, irmãs, jovens, crianças, participando conosco das nossas lives. Rubenita, minha esposa, já entrou aqui, já foi a primeira, viu? Isso que é amor, também te amo, viu? A irmã Arlete já deixou a sua saudação de paz. Antônio Ferreira, pregador, conferencista, meu amigo, para mim é uma honra tê-lo conosco aqui. Missionário Adenoilson já disse, eu quero aquele livro. Oh, irmãos, esse aqui é o livro que nós vamos sortear aos irmãos que compartilhar essa live. Então, todos vocês que compartilhar essa live vai receber, aliás, vai participar do sorteio desse livro abençoadíssimo. Ó, tá emplastificado, novo. Vai direto para sua biblioteca. O Adenoilson já disse, eu quero esse livro. Tá certo? E também, meus irmãos, nós estamos no canal do YouTube, pregando a palavra de Deus. E para as irmãs que conseguirem acima de 10 inscritos, indicado por você, nós vamos sortear uma linda Bíblia de Estudo da Mulher. E para os pregadores, pastores, evangelistas, obreiros, servos de Deus, nós vamos sortear aqui esta obra. Olha aqui, irmãos, essa ferramenta aqui pode ser sua. A história dos Hebreus. Esse aqui é a melhor ferramenta depois da Bíblia sobre a Bíblia. A obra completa de Flávio José, um judeu que se tornou romano e escreveu esta obra aqui abençoadíssima. E essa obra aqui pode ser sua. Como é que eu faço, irmão Josias, para ganhar? Você se inscreve no nosso canal, indica mais 10 pessoas para se inscrever no nosso canal e vai concorrer. As irmãs já estão bem na frente. Nós já temos 12 irmãs participando do sorteio da Bíblia da Mulher. E até agora não temos nenhum varão que conseguiu os 10 inscritos. Então corre lá, Josias Santos, digita no Facebook, vai aparecer o primeiro vídeo sobre a ressurreição de Lázaro. Você se inscreve e passa para outra escrever e vai concorrer a essa obra aqui. Ferramenta, História dos Hebreus. Certo, meu querido? Meus amados irmãos, Deus abençoe teu lar, você que está entrando. Haroldo, meu amigo, Deus abençoe. Aqui Jânio Rodrigues, Deus abençoe. Carleane Félix, Deus abençoe. A irmã Maria, a irmã Marlete. Quem deixou aqui, a irmã Jacira já está conosco. Abraão, meu amigo, já está conosco aqui. Quem mais? Rubenita comentando o livro. Meus irmãos, compartilhe essa live, tá aqui, ó. Todos vocês que compartilham essa live, sorteio desse livro abençoadíssimo.
Você que está entrando, meu abraço. Eu quero agradecer aos nobres pastores, missionários, missionárias, evangelistas, pregadores, amigos, adolescentes, jovens, rapazes, crianças de todo o Brasil que gravaram vídeo, que divulgaram, que anunciaram hoje a nossa live. Deus abençoe vocês, Deus recompensa, irmãos. Salomão estava correto quando disse que amigos é mais precioso do que ouro, do que prata, do que riqueza. Como é bom ter amigo. Como é bom desfrutar da sua amizade. Como é bom contar com a sua amizade. Você é uma bênção de Deus na minha vida e nos ajuda a participar. Deus abençoe vocês grandiosamente. O Alan já entrou aqui. Rafaela, paz do Senhor, graças a Deus. Vai entrando, vai deixando as suas saudações de paz, vai compartilhando e esse sorteio abençoadíssimo, que vai abençoar sua casa, vai abençoar seu ministério, o evangelho encoberto, revelações profundas da parte de Deus. Meus queridos, o tema hoje é delicadíssimo. O tema hoje é um tema que treme meu coração, a minha alma, porque é sobre o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo é algo melindroso, é algo importante. A gente está aqui com tremor, com temor tão grande diante da presença de Deus para vos transmitir esta palavra, essa mensagem sobre o Espírito Santo. A nossa alma está aqui temendo, porque é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E o próprio Jesus disse: olha, qualquer pecado Deus perdoa, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Irmãos, é sério. É muito sério falar do Espírito Santo, pregar sobre o Espírito Santo. É muito sério o assunto sobre o Espírito Santo. E nessa noite nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, assiste até o final e você vai tirar suas conclusões se realmente é batizado. Você que não é batizado com isso, mas deseja sentir essa renovação do Espírito Santo, assiste até o final, compartilha. Robert está conosco aqui da cidade Barra do Corda, a irmã Elis Regina de Monte Castelo, Edmar do Monte Castelo já está conosco, irmão Aécio Luiz está conosco, participando, a irmã Luciene de Abreu está conosco, Máximo Vieira, abraça toda a igreja do Lago do Junco que já está conosco, participando, a irmã Creuziane, a cantora Tainara Ramos, Deus abençoe, a irmã Fran Medeiros já está conosco, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. A filha da irmã Fran falou, né, para nós, gravou o vídeo, mas o vídeo ficou engraçado, ela não quis postar. A Maíra, Deus abençoe a Maíra poderosamente. Meus irmãos, compartilha. Mestre Zedequias Carias, Imperatriz Maranhão, está conosco participando. Olha aqui o livro. Compartilha nos grupos, grupo da sua igreja, grupo dos seus familiares, o grupo que vocês fazem parte do Facebook, e você vai participar desse sorteio abençoadíssimo. Alain, Deus abençoe a sua família. Tema hoje é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Mais um recadinho para nós começar. Tá vendo aqui? Tá vendo essa obra completa, História dos Hebreus? Pode ser sua. O que eu faço, irmão Josias, para ganhar? Escreve aí no YouTube, Josias Santos. Escreve no canal, já me inscrevi. Compartilhe para 10 amigos seus. Me manda o print que a pessoa foi inscrita por sua indicação e vai participar desta obra abençoadíssima. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2.
e o versículo de número 4. Batismo com Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Meu pastor, você que está entrando, missionária, missionário, jovens, adolescentes, crianças, obreiros, Deus abençoe a sua vida, irmã Bel, Prudente, Deus abençoe a sua família. No final dessa live nós vamos orar. E eu creio que Jesus vai renovar crente hoje com o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Marca alguém aí. Marca alguém aí. Compartilha. Vamos para a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, 3 e 4, disse-lhe então Pedro a Ananias: por que o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar é: a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina muito vasta, grande. O tempo aqui não é suficiente para nós entrarmos teologicamente em todos os aspectos sistematizados da doutrina do Espírito Santo. Em São José dos Campos, nós temos aqui a irmã Bel, Prudente, vários irmãos que nos assistem. Nós pastoreávamos, dirigir uma igreja, e lá durante 3 meses nós falamos sobre o Espírito Santo. Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo, os dons do Espírito Santo, frutos, os pecados contra o Espírito Santo, a blasfêmia, como receber o batismo com o Espírito Santo. Então é um assunto vasto, o símbolo do Espírito Santo. Então nessa live não tem como eu falar de todos os aspectos, do símbolo, do dom, falar sobre a manifestação no Antigo. Não tem como expandir, por isso eu quero me prender somente ao batismo com o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é Deus. Ele tem todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. O Espírito Santo é Deus, apesar existe um livro chamado O Espírito Santo, Deus Esquecido. Apesar de algumas pessoas desprezar o Espírito Santo, apesar de algumas pessoas blasfemar, zombar do Espírito Santo, ele é Deus. Aliás, passou dessa época, viu? Passou dessa época, irmãos. Vocês que estão me assistindo sabem que existia uma época que as pessoas zombavam do Espírito Santo. Algumas igrejas neopentecostais, aliás, que não cria na manifestação do Espírito Santo, zombavam do Espírito Santo. Hoje, essas mesmas igrejas que zombam do Espírito Santo, dá curso para falar em línguas estranhas, ensina, dá a portilha, tem professor ensinando a falar a falar em línguas estranhas. Totalmente fora da Bíblia Sagrada. Espírito Santo não se aprende a falar em curso. Línguas estranhas não se aprende a falar em curso, em aportilha. Não, negativo, não existe isso. Primeiro, alguns mitos sobre o batismo com o Espírito Santo que eu gostaria de deixar claro para os irmãos. Primeiro, antigamente, alguns obreiros pregavam que só crente que fosse batizado com o Espírito Santo ia para o céu. Ou seja, só quem era batizado com o Espírito Santo ia para o céu. Se Jesus voltasse e pegasse um crente que não fosse batizado com o Espírito Santo, ia para o inferno. Totalmente equivocado, irmão. Não tem base bíblica para ensinar que só crente que é batizado com o Espírito Santo vai para o céu. Por causa dessa doutrina, muitos irmãos
naufragaram na fé, desanimaram, porque não conseguiram ser batizados com o Espírito Santo. Alguns forçaram ser batizado com o Espírito Santo por causa dessa pressão de que era necessário ser batizado com o Espírito Santo para participar do arrebatamento da igreja. Então a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é mito. Não tem base bíblica dizer que para ser arrebatado precisa ser batizado com o Espírito Santo. Alguns dizem, né? Lógico que alguns dizem que no soar da última trombeta, os crentes que não foram batizados com o Espírito Santo aqui na terra serão batizados com o Espírito Santo e vão subir falando em línguas estranhas. Bom, aí já é outro caso para nós entrarmos em detalhe. A irmã Eliette, Deus abençoe. Pastor Valdir, a irmã Ellen, Larissa, Deus abençoe vocês que estão deixando a saudação de paz, meus pastores, meus amigos. Outra coisa, batismo com o Espírito Santo não é garantia de salvação. Convenção que a salvação, o processo da regeneração é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Para ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho que aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Agora, não é porque eu aceitei Jesus como meu Salvador que eu sou batizado com o Espírito Santo. Existe umas igrejas por aí que diz que no momento que a pessoa aceita Jesus, ela já é batizada com o Espírito Santo. Existe sim, eu já vi pessoas aceitando a Jesus e no momento que aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo e falaram em outras línguas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Agora, dizer que uma pessoa que aceitou Jesus já é batizada com o Espírito Santo e não precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, isso não tem base bíblica, é mito. Regeneração é uma coisa, novo nascimento é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. E outra coisa que eu vou dizer aqui para os senhores, batismo com o Espírito Santo não é garantia de salvação. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo, faz 20 anos que eu falo em línguas estranhas, minha salvação está garantida. Ei, errado. Não tem base bíblica. Olha o que Jesus disse, hein? Naqueles dias vos dirão, em meu nome, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, profetizamos em teu nome. Detalhe, só profetiza no Novo Testamento, só profetiza quem é batizado com o Espírito Santo. Então cuidado com esses camaradas que nem é batizado com o Espírito Santo, pega o microfone e fica dizendo, eis que eu te digo, Deus me revelou, Deus me mostrou, usado em... Não existe pessoas usado em profecia que não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo. Só após o batismo com o Espírito Santo, o crente é apto para receber os dons do Espírito Santo. Então, cuidado com esses profetas que nem batizado é e fica profetizando por aí. Certo, irmãos? Então, salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele passa pelo processo da regeneração. Ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. A habitação e a manifestação do Espírito Santo é uma coisa. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Um crente que aceita Jesus em um culto, ele pode dar glória a Deus. Ele chora na presença de... Ele sente a alegria da presença de Deus. Por quê? Porque ele é habitado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele já foi batizado com o Espírito Santo, não. Ele sente a alegria do Espírito Santo na vida dele. Uma pessoa que aceita Jesus, ele já é habitado pelo Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é diferente do processo da regeneração. E é isso que eu gostaria de dizer para os irmãos, para nós entendermos que esse processo ele é diferenciado. Outro mito que eu gostaria de dizer para os irmãos,
Uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo precisa de um pastor e um pregador colocar a mão na cabeça dele e dizer: recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito que está em mim e passa para ti. Não, irmãos. Transferência de unção é heresia, não tem base bíblica. Viu? Nenhum homem tem poder para transferir poder para outro. Negativo. Então, irmãos, essa ideia, não, eu só vou ser batizado com o Espírito Santo no dia que tiver uma vigília, um congresso, e o pastor colocar a mão na minha cabeça e passar o Espírito que está nele e em mim, e eu começar a falar em línguas estranhas. Negativo, não tem base bíblica. Transferência de unção é heresia, viu, irmãos? É heresia, transferência de unção. Viu? Homem nenhum tem poder para transferir unção. É lógico que eu, cheio do Espírito Santo, posso influenciar o meu companheiro do meu lado a ser cheio do Espírito Santo. Agora, eu, irmão Josias, não tenho poder de chegar e colocar a mão na cabeça da pessoa e dizer: o Espírito que está em mim entra em você para você falar em línguas estranhas. Mito, mito. Mito, não existe isso, não tem base bíblica. O irmão Robert te falou, infelizmente tem muitos que só porque foram batizados acham que já estão salvos e esquece de continuar. Exatamente, irmão Robert, exatamente. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou melhor do que quem não é batizado, irmão. Negativo. Pelo contrário, Robert, pelo contrário. Quem verdadeiramente é batizado com o Espírito Santo não tem esse tipo de pensamento em dizer que eu já estou salvo. Não, não. Se você conhecer alguém que diz que é batizado com o Espírito Santo e se acha melhor, superior e já está salvo, não é batismo com o Espírito Santo. Outra coisa, irmãos, viu? Então, transferência de unção não tem base bíblica. O poder é de Deus. O poder vem do alto. O batizador é Jesus com o Espírito Santo. O avivalista é Jesus. Viu? Então, muito cuidado com esses que ficam aí com transferência de unção. Vou passar o poder que está em mim para ti. Não tem base bíblica. Certo? Então, esses mitos aí, viu, irmãos? São os mitos que nós temos que analisar. Ótima pergunta aqui do Luan Marília. Ele está perguntando: batismo com o Espírito Santo tem ligação direta com o dom de língua? Não tem ligação direta com o dom de língua. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dom de variedade de língua é outra coisa, e dom de variedade de língua é outra coisa. Então, observe bem. Batismo com o Espírito Santo é evidenciado por falar em línguas. Não é porque eu falo em línguas que eu tenho o dom de variedade de línguas. O falar em línguas é uma coisa, e o dom de variedade de línguas é outra coisa distinta. O dom de interpretação de língua é outra coisa distinta. Então, batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Uma vez batizado com o Espírito Santo, eu busco o dom de variedade de língua e um dom de interpretação de língua. Então, primeiro, mitos que nós estamos falando. Só vai para o céu quem for batizado com o Espírito Santo? Mito. Isso é mito. Quando eu aceito Jesus, o batismo com o Espírito Santo acontece quando eu aceito Jesus? Não. Quando você aceita Jesus, regeneração. Existem casos específicos que pessoas, sim, é batizada com o Espírito Santo e é evidenciada por falar em línguas estranhas. Para mim ser batizado com o Espírito Santo, precisa alguém colocar a mão na minha cabeça? Não! Minha avó, irmã Creuza, dirigente do ciclo de oração no Monte Castelo por 30 anos, foi batizada com o Espírito Santo cantando o hino da harpa. Ela começou a cantar hino da harpa, de repente foi cheia do Espírito Santo, batizada e começou a falar em línguas estranhas. Nós temos exemplo de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo na roça,
trabalhando, dentro do ônibus, no quarto, dormindo, acordou falando em línguas estranhas, orando no seu particular. Então, para ser batizado com o Espírito Santo, não precisa ter vigília, não precisa ter fazer campanha. Isso é importante, mas não é essencial, não é apenas isso que faz a pessoa ser batizada. Não precisa de congresso, de pregador colocando a mão. Irmãos, compartilhe esse vídeo, você vai receber esse livro aqui através de um sorteio de presente. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos ter cuidado com essas ideologias sobre o batismo com o Espírito Santo, certo? Batismo com o Espírito Santo, então, não é isso. Tá certo, irmão? Batismo com o Espírito Santo não é santificação. Eu sou crente santo. Eu sou santo. Eu não peco, então sou batizado com... Não. A santificação é uma coisa. Batismo com o Espírito Santo é outra. Santificação é um processo que você faz. Batismo com o Espírito Santo é o que Deus faz em você. Então, santificação não é batismo com o Espírito Santo. É lógico que é uma necessidade de ser batizado. Para você ser batizado com o Espírito Santo, precisa ser santo. Mas a santificação não é batismo com Espírito Santo. O reizinho está dizendo que ouviu um testemunho de alguém que foi batizado com o Espírito Santo enquanto estava deitado na rede. Então Jesus batiza com o Espírito Santo aonde o crente está. Em qualquer hora, em qualquer momento, viu? Em qualquer lugar. Certo, irmãos? De qualquer lugar você pode ser batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Outra coisa importante. Batismo com o Espírito Santo não é selo. Viu? Existe o símbolo do Espírito Santo, que é o fogo, a água, a pomba. Certo? O selo, o penhor. Quando o crente aceita Jesus, ele recebe o selo do Espírito Santo. Selo é o quê? É a garantia que ele pertence a Cristo. E o penhor é a garantia de que Jesus vai voltar para buscar aquele que foi selado. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe o selo, garantia. A irmã Raquel está garantido que é propriedade do Espírito Santo. Foi selada. Depois recebe o penhor. A irmã Raquel está penhorada. O que o Espírito Santo está dizendo? Você tem a garantia que eu vou vir te buscar para morar no céu. Pronto, é isso, simples. Tá certo, meus irmãos? Então, muito cuidado com esses mitos e ideologias falsas que tem aí sobre o batismo com o Espírito Santo. Muito cuidado com o batismo, com essas falsas evidências do batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele é identificado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo em uma expressão vocálica, vocal, uma expressão vocal, uma fala produzida de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. E essas línguas que são faladas, ela pode ser humanas, língua das nações, como alguns teólogos dizem, e línguas espirituais desconhecidas, como alguns dizem que é língua dos anjos. Então, batismo com o Espírito Santo é um fenômeno sobrenatural. Quando o Espírito Santo se ajunta, uma fusão do Espírito Santo com o teu espírito, produzindo em você um som, uma voz sobrenatural que pode ser evidenciada por falar em línguas humanas. Vou já interpretar para os irmãos, falar para os irmãos, em línguas humanas, língua das nações e línguas sobrenaturais, línguas do Espírito Santo. O irmão Reizinho está perguntando, o Espírito Santo batiza quem não tem interesse de receber o batismo com o Espírito Santo? Negativo, não batiza, de forma nenhuma. Viu? Temos que ter o interesse, nós vamos falar sobre isso, Reizinho.
Certo? Certo? Vamos lá, meus irmãos. Vamos continuar aqui. Então, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, a evidência que ele foi batizado com o Espírito Santo é uma sonalidade de uma língua. Essa língua é conhecível ou uma língua espiritual. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês interessantíssima. Que quando os crentes foram batizados com o Espírito Santo, lá no dia do Pentecostes, a Bíblia diz que veio um vento veemente sobre a casa, foram vistas línguas repartidas como de fogo, ou seja, cada um recebeu um som fonético diferente do outro. Irmãos, cada um recebeu um som fonético diferente do outro. Então, cuidado com esses pregadores que ficam falando línguas estranhas. E quando você vai ver o outro pregador, está falando a mesma coisa que ele está falando. Existe dentro da igreja pessoa que fala línguas estranhas aqui, de um jeito, e o outro irmão lá na ponta do banco fala a mesma língua que ele fala. Não é batismo com o Espírito Santo. Línguas decoradas, porque tem pessoas que decoram no emocionalismo. Ele decorou uma língua e naquele momento pentecostal ele verbaliza aquela língua decorada que ele tem na mente e sai dizendo aí: eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas. Então toma cuidado com esses crentes, irmãos, pregadores principalmente, que fica falando línguas estranhas, repetida do mesmo jeito que outro irmão fala, principalmente essas lives de revelação. Presta atenção nessas lives de revelação aí. O cidadão fala uma língua estranha, aí você entra na live e o outro tá falando a mesma língua dele. Que batismo é esse? Que batismo é esse se a pessoa tá falando a mesma coisa que o outro tá falando? Isso não é batismo com o Espírito Santo. O crente que é batizado com o Espírito Santo, ele fala uma língua diferente do irmão dele, do irmão do próximo dele que fala línguas estranhas. Então o crente que fala em línguas estranhas, ele fala uma língua diferente de todas as línguas que o outro fala. Então quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, meu irmão, você de forma sobrenatural vai produzir um som fonético, uma linguagem espiritual diferente de todos os irmãos em todos os tempos, em todas as épocas, que falaram em línguas estranhas. Então toma cuidado com esse irmão aí que fica falando a mesma coisa, só para mim não perder os comentários, irmãos. Vamos lá. Irmão Abraão está perguntando se a ansiedade pode impedir o batismo com o Espírito Santo. Pode sim, viu, irmão Abraão? O que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que o excesso de presença do futuro dentro do presente. Então, se você hoje quer ser batizado com o Espírito Santo, você já se imagina amanhã falando em línguas estranhas. E quando o amanhã não acontece, isso lhe frustra. Então, o batismo com o Espírito Santo não pode ser visto de forma ansiosa. Tem que se buscar com a intensidade, crendo que você vai receber, mas não se frustrar se isso ainda não aconteceu. Conheço crentes que passaram 40 anos e foram batizados com o Espírito Santo depois de 40 anos depois. Natural. Então, se você tem 10 anos de crente, 30 anos, 20 anos e não foi batizado com o Espírito Santo, não se preocupe não. Continue buscando o batismo com o Espírito Santo. Então, só para concluir o meu raciocínio, quem fala línguas estranhas não fala igual o Takayama. Não. Quem fala em línguas estranhas não fala igual o Gilmar Santo. Deus deu uma língua estranha para o Gilmar Santo, diferente do Marcos Feliciano, diferente do pastor Eliseu Rodrigues, diferente do pastor Antônio Gilberto. Cada um fala uma língua diferente. Então, meu irmão, quando você vê alguém falando línguas estranhas, opa, essa língua aí eu ouvi um irmão lá da igrejinha falando. Então não é batismo com o Espírito Santo, viu, irmãos? É um emocionalismo, é uma língua que foi decorada. Outra coisa, irmãos, isso é irmão Josias. Irmão Josias. Não está na Bíblia. Minhas experiências com Deus. E ouvindo vários pastores. Também não acredito em crente falando em línguas estranhas com o olho seco.
O camarada não deu glória durante o culto. Aí quando pega o microfone, já dá uma rajada de línguas estranhas. A unção do microfone. A irmã cantou, ele não deu glória. O irmão deu testemunho, ele não deu glória. O irmão leu a palavra, ele não deu glória. A irmãzinha louvou o hino, ele não deu glória. Agora, quando passou o microfone para ele, aí, meu amigo, baixou nele o espírito e o homem começou a falar em línguas estranhas para todo lado. Cuidado, viu? Cuidado com esse tipo de pessoa que fica por aí falando línguas estranhas. Irmão Luan falou que viu pessoas receber o batismo com o Espírito Santo antes de ter aceitado Jesus como Salvador. Irmão Luan, eu particularmente nunca vi. Alguém ser batizado com o Espírito Santo antes de aceitar Jesus como Salvador. Primeiro, porque é o processo da regeneração que produz o homem o desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa que não é regenerada, ela anda segundo a carne. E a carne não deseja o Espírito. Então, como uma pessoa que não aceitou Jesus vai receber o batismo com o Espírito Santo? Temos que ter muito... Eu já vi pessoas que não é crente falar em línguas estranhas. Mas essas línguas estranhas são línguas satânicas. Porque os demônios, espíritos malignos, também imitam línguas estranhas. O camarada tá falando em línguas estranhas, a gente pensa que é o Espírito Santo e é o inimigo dentro dele, usando ele para falar em línguas estranhas. Então, meu amigo Luan, acontece da pessoa aceitar Jesus como Salvador e receber o batismo com o Espírito Santo naquele momento e falar em língua. Mas antes, até hoje, não vi base bíblica para isso. Quem mais? O Espírito Santo vai alguém perder o sentido ao ponto da pessoa ficar desacordada. Irmãos, outra coisa interessante, reizinho. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor, viu? O reizinho entrou num assunto especial, tá, reizinho? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre esse sentido aí, sobre a pergunta do reizinho. Compartilhe, olha aqui, irmãos. O livro que eu vou sortear para os irmãos que compartilharem, marcarem alguém, certo? Então, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele começa a falar uma língua que o Espírito Santo coloca na mente dele. Outra coisa, viu? Tem crente que não recebe o batismo com o Espírito Santo porque ele tem dúvida. Ele acha que não é ele que vai falar, viu, irmãos? Mito, você chegar, mito, viu? Existe pessoa que diz, olha, eu falei línguas estranhas, mas eu nem percebi. Eu profetizei, mas eu nem sei o que eu falei. Nem quando eu me espantei, eu já entreguei a mensagem. Irmão, misericórdia, não tem base bíblica para isso, tá certo? Não tem base bíblica para isso. Pro camarada falar em línguas estranhas e depois dizer assim, olha, eu falei em língua, vocês viram, eu nem vi, eu falo, não. Ou então, eu profetizei para que eu nem sei o que eu falei, eu só sei que eu falei. Não tem base bíblica, viu, irmãos? Crente que é batizado com o Espírito Santo, no momento que você é batizado, a línguas estranhas vem na sua mente. A língua vem na sua mente e você verbaliza. Então quem vai falar línguas estranhas não é o Espírito Santo, não. Por você. É você que vai falar pelo Espírito Santo. Então muitos crentes estão sentindo aquela alegria. De repente veio uma língua estranha na mente dele para ele verbalizar. E ele por medo não verbalizou e perdeu. Certo? Então é isso. Muitas pessoas têm medo de ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Por causa dos movimentos, por causa das reações. Uns pulam, uns gritam, outros pulam em cima de banco, coloca a mesa na cadeira, rodopia, faz a unção do helicóptero, faz aquele desenho do helicóptero falando línguas estranhas, grita, pula. Irmãos, reações diferenciadas, viu, irmãos? Eu gostaria de deixar claro para os irmãos que existe o pentecostalismo clássico. Nós somos pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo,
na evidência de falar em línguas estranhas, mas existe o neopentecostalismo, os exageros, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado com esses exageros do batismo com o Espírito Santo. Não trisque em mim, viu? Não trisque em mim que eu tô cheio do poder. Se tu triscar, vai ser fumegado agora. Palhaçada, irmãos. Não existe isso. Ó, irmão, cuidado com o neopentecostalismo que tem entrado dentro das igrejas. Meninice, pessoas que pelo emocionalismo começam a rodopiar, rodar. Esses dias eu fiquei sabendo de uma irmã que rodou, quebrou o braço da outra, teve que levar para o hospital. O Espírito Santo de Deus, ele é ordeiro, irmão. O Espírito Santo de Deus não trabalha com bagunça, viu, irmãos? Cuidado com esses tipos de movimentos escandalosos que tem por aí, dizendo que é batismo com o Espírito Santo. Não, irmão. Vamos ter muito cuidado, viu? A irmã tem que ter cuidado com essas coisas. Fica pulando, rodopiando, corre a igreja pra lá e pra cá, volta e diz que é com batismo com o Espírito Santo, viu? Aí sabe o que eu acho interessante aqui, irmão Robert? Que esse tipo de pessoas aí, quando é na outra semana, tá falando mal dos irmãos, tá mentindo, tá fornicando, tá comprando e não pagando, tá falando mal do pastor, da liderança, e diz que é batizado com o Espírito Santo. Toma cuidado, irmão, com essas pessoas que diz que falam em línguas estranhas, mas não tem mudança de vida. Vive da mesma forma, vive do mesmo jeito, vive na mesma miséria, não consegue libertar do pecado e sai dizendo por aí que é batizado com o Espírito Santo. Não, irmãos, o Espírito Santo de Deus é ordeiro. Agora, existem as reações, viu, irmão Reizinho? Viu? Existem as reações do batismo com o Espírito Santo. As reações. O batismo com o Espírito Santo. As reações do batismo com o Espírito Santo vai depender do nosso temperamento. Nós sabemos que o homem tem alguns temperamentos. Fleumático, melancólico, né? Tem aquele que é mais sanguíneo. Então, quando o Espírito Santo batiza alguém que é fleumático, que é mais tímido, ele vai falar em línguas estranhas, mas no cantinho dele, com a cabeça baixa, mas está falando em línguas estranhas. Ele não precisa estar pulando, tá gritando, tá fazendo a unção tá fazendo a função lá do helicóptero, rodopiando. Não, ele lá sentadinho tá falando línguas estranhas, dirigindo o carro dele, tá falando línguas estranhas, orando na casa dele, tá falando em línguas estranhas. Agora existem outras pessoas que são sanguíneas. O temperamento dele é mais forte, ele é mais falador, ele é mais dinâmico, ele é um Pedrão da vida. Pedrão foi batizado com o Espírito Santo, ele já saiu da igreja, já foi para o meio do povo, já começou a pregar, já começou a evangelizar e ganhar alma. Ou seja, existem pessoas que quando recebem o batismo com o Espírito Santo, o temperamento dele é sanguíneo, então ele vai ter algumas reações diferenciada. Outros é melancólico, vai ficar no cantinho dele, dando glória a Deus, adorando só ele, Jesus, é introvertido, mas ele pode receber o batismo com o Espírito Santo e tá falando em línguas estranhas. O meu avô, quando foi batizado com o Espírito Santo, antes dele começar a falar em línguas estranhas, ele começava a sorrir. Um sorriso não é riso, irmão. Viu? A unção do riso que tem por aí que o caba trisca na pessoa, ele começa a sentir cosca e põe a mão na barriga, dando gargalhada e dizendo que é Espírito Santo. É heresia, palhaçada, não tem nada a ver com Deus. Mas ele começa a sorrir, um sorriso celestial de alegria, e começa a falar em línguas estranhas. Então, por que existem essas reações, irmão Josias? Por que existe? Vou dar um exemplo. Energia elétrica. Quando o ser humano ele pega no fio, em uma tomada, um fio descascado e leva um choque, a energia é tão grande, a energia elétrica,
que tem que passar por ele para terminar no chão, que o corpo dele não suporta. Então tem pessoas que o corpo balança, outros que o corpo movimenta por causa que o poder é grande. Tá certo, meus irmãos? A irmã Tainara está perguntando, e o cair no Espírito pode ser um sinal do batismo com o Espírito Santo? Eu já vi pessoas dizendo que acreditaram que receberam o batismo desse jeito. O que você acha? Cair no Espírito, irmão. Irmão, muitas pessoas caem no Espírito, supostamente diz que cai no Espírito, e levanta, e não teve uma visão. Pergunta para ele o que você viu. Nada. Você foi no céu? Não. Deus falou contigo? Não. Não, só caí no Espírito. E não teve mudança de vida. Viu? Por exemplo, nós vamos ver Ezequias. Quando Ezequias caiu no Espírito, ele levantou com visões do céu. Então, quando uma pessoa cai no Espírito e ele se levanta, ele teve uma experiência sobrenatural. Agora, muitos caem porque roda, a cabeça balança, a pessoa cai no chão, se machuca, viu? Então vamos ter cuidado. Cair no Espírito não é sinal de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo só é evidenciado em falar em línguas estranhas. E essas línguas estranhas não é remendada, não é decorada, não é língua igual do meu irmão, não é língua igual do Gilmar Santo, igual da Napoleão Falcão, não. É uma língua diferente que Deus vai dar só para mim e para você, certo? Uma vez que o crente ele é batizado com o Espírito Santo, irmãos, ele passa a ser revestido de poder, viu? O batismo com o Espírito Santo produz no crente o revestimento de poder. Ele passa a receber um poder sobrenatural na vida dele. E como é que eu sei que um crente é genuinamente batizado com o Espírito Santo? Como é que eu sei que um crente, viu, é genuinamente batizado com o Espírito Santo? A irmã Luciene está dizendo, eu já caí com o poder de Deus, a carne é fraca e não aguenta o poder de Deus e cai. É o que eu estou falando. O Espírito Santo é uma energia elétrica, viu? E existem ocasiões específicas que o corpo não suporta e a pessoa pode cair. Agora, quando ele cai e levanta, ele levanta para ser uma pessoa melhor, para ser um bom pai de família, uma mãe de família, uma mulher usada por Deus. Tenho a honra aqui de estar recebendo pastor Francisco Sales Ferreira. Foi o meu primeiro pastor presidente em São José dos Campos. Faz parte da mesa diretora, faz parte de uma das mesas diretoras da nossa Confradesp, Convenção das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. Um abraço, meu pastor. Deus continue lhe abençoando poderosamente. Todos os irmãos que estão entrando, nobres pastores, amigos, compartilha. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, seu lar, seu ministério. Então, meus amados irmãos, agora vamos para duas línguas que são faladas, viu? As duas línguas que são faladas. Olha aqui o irmão Robert dizendo, eu presenciei o irmão Dedé recebendo o batismo com o Espírito Santo. O irmão Dedé era meu avô, que está na glória. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas. Essas línguas estranhas, elas podem ser línguas inteligíveis, conhecíveis e línguas espirituais. Vamos para a Bíblia. Quando os crentes receberam o batismo com o Espírito Santo no Pentecoste, compartilhe, irmãos, esse livro abençoadíssimo, viu? Você que está compartilhando vai participar de um sorteio abençoado e vai receber esse livro. Então, batismo com o Espírito Santo. Línguas estranhas. Essas línguas espirituais, só que vai entender o Espírito. Quando eu falo línguas estranhas, irmãos, é uma comunhão que eu estou tendo entre eu e Deus. Paulo falou, quando eu oro em Espírito, eu estou falando com o Senhor. Então existe essa língua estranha, que é a língua espiritual que eu falo entre eu e Deus. Eu estou orando com Deus.
Quantas vezes você dobrou o joelho, eu ou quem é batizado com o Espírito, começou a glorificar, adorar a Deus, se pegou falando em línguas estranhas, você está falando com Deus. É uma língua que Deus entende, que Deus interpreta. Mas existe uma língua estranha que é uma língua conhecível. E essa língua estranha é uma língua dada para a evangelização. Observe no dia de Pentecostes que houve 2 grupos aqui que falaram em línguas estranhas. O primeiro grupo falou em uma língua inteligível à mente humana, uma língua falada, viu? Entre você e Deus, e outros falaram uma língua conhecível, inteligível, entendida por alguém. Observe bem, foram batizadas com o Espírito Santo. Quando foram batizadas com o Espírito Santo, chegou um grupo. O primeiro grupo que chegou e disse: opa, o que está acontecendo? A essa hora do dia os discípulos estão bêbados. Por que eles usaram essa expressão? Porque esse primeiro grupo estava vendo esses crentes falando em línguas estranhas e eles não estavam entendendo. Depois chegou outro grupo e outro grupo disse: como pode? Eles são judeus e estão falando na nossa língua sem nunca ter estudado. Por quê? Porque ali aquela língua estava sendo usada para evangelização. Então eu tenho um relato de missionários que foram pregar em outros países que não conhecia a língua deles, começou a pregar, começou a falar em línguas estranhas e essa língua foi entendida por eles. Tá certo? Ponto. Variedade de línguas, irmãos, é diferente da línguas estranhas. Línguas estranhas você usa ou quando Deus opera para a evangelização de alguém que vai entender em uma língua diferente, ou na sua intimidade diante de Deus, na sua comunhão com Deus. A outra coisa interessantíssima, meus irmãos, que nós temos que entender: a Bíblia diz que o profeta está sujeito ao Espírito. Então esse negócio de dizer: não, eu pulo porque eu me controlo, eu saio rodando no meio da igreja porque eu não me controlo. Não, irmão, não tem base bíblica. Se controla sim. Belisque esse cidadão aí para você ver se ele não vai sentir dor, viu? Pega esse camarada aí que tá lá, você tá pregando no momento da palavra, ou em alguma circunstância já começa a falar em línguas estranhas, rodar e depois sai dizendo que não me controlo não, o Espírito Santo me usa assim. Dá uma beliscadinha, vê se ele não vai dar um ai aí, viu? Temos que ter cuidado com essas pessoas. Bom, meus irmãos, línguas estranhas, variedade de línguas, é um dom. Nenhum crente recebe o dom de variedade de língua se ele não for batizado com o Espírito Santo. E para que serve a variedade de língua? Para profetizar, certo? Então a profecia, ela vem acompanhada pelo dom de variedade de língua. Alguém chega até um cidadão, uma determinada pessoa, profetiza para essa pessoa. Primeiro fala em línguas estranhas, profetizando. Depois Deus lhe dá para ele mesmo ou para alguém o dom de interpretação de língua, faz com que essa pessoa entenda. Então já aconteceu com você? Alguém chegar, falar em línguas estranhas para você e essa mesma pessoa interpretar a língua que ele estava falando? Então isso que se chama dom de variedade de língua. Quando você está no seu banco, no púlpito, no seu lugar falando em línguas estranhas, isso é só línguas estranhas, não é batismo, não é dom de variedade de língua. Agora, quando Deus lhe usa para profetizar para alguém, geralmente, primeiro vem a língua, o dom de variedade de línguas, para você profetizar e depois a interpretação de língua para você levar e entender essa mensagem para os irmãos. Então, batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dom de variedade de língua é outra e o dom de interpretação de língua é outra. Como é que eu faço para me saber que um crente foi batizado com o Espírito Santo, que nós íamos entrar aqui? Como é que eu sei que um crente tem a evidência do batismo com o Espírito Santo? Como é que eu vou saber na minha igreja? O camarada fala em línguas estranhas, o camarada, meu Deus, falta descer fogo do céu. Será se ele é mesmo batizado? Vamos lá. Quem recebe o verdadeiro batismo com o Espírito Santo
Ele ama a Deus, ele ama o próximo, ele não é intrigado com o irmão, ele não faz panelinha, ele não é mudando, não é crente mudando, o vocabulário dele é diferente. Que história é essa de crente falando línguas estranhas e depois tá amaldiçoando o filho, xingando a mulher de nome, de palavrão, falando palavrão na rodinha lá dos amiguinhos do mundo, no grupinho dos amiguinhos de futebol, lá na faculdade, contando piada imoral. Crente que é batizado com o Espírito Santo, irmão, a boca dele não fala piada imoral, ele não amaldiçoa os filhos, ele não fala palavrão, ele não xinga. Então se o camarada tá no púlpito falando línguas estranhas e depois chega em casa e fica xingando a mulher, o marido, os filhos, falando palavrão, contando piadas obscenas, ei, negativo, tem nada de batizado com o Espírito Santo. Outro sinal de quem é batizado com o Espírito Santo, irmãos, sabe por que os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo? Olha Deus dizendo, ó, e recebereis poder, que há de vir do alto, e serei as minhas testemunhas. Observe aqui, irmão Edson, que me assiste, poder e testemunha, essas duas palavras, recebereis poder para ser testemunha. Poder aqui é átomos, é dinamite, é explosão. E o que significa testemunha? Significa mártir. Quer saber que um crente é batizado com o Espírito Santo? É quando ele é uma testemunha de Cristo, quando ele evangeliza na casa dele, o marido dele, a mulher dele, os filhos dele, a rua, quando ele tem amor à obra missionária, quando o coração dele tem aquele desejo de pregar o evangelho, quando ele tem o sentimento de Cristo, das almas morrendo. As almas estão morrendo e ele chora. Sabe o que é isso, irmão? É porque ele é batizado com o Espírito. O batismo com o Espírito Santo nos motiva, irmão, a pregar o evangelho, a pregar a palavra de Deus, a anunciar o evangelho. Irmão, crente que é batizado com o Espírito Santo, dinheiro não importa para ele, mansão, casa boa, salário bom, posição social, nada disso para ele importa. O que importa para ele é levar o evangelho, é pregar a palavra de crente que é batizado com o Espírito Santo. Ele não pode ver alguém na rua que ele grita, ei, Jesus te ama, olha o folheto, vai na igreja, aleluia. Crente que é batizado com o Espírito Santo, ele ama a obra missionária, ele ama, ele prega o evangelho. Agora o camarada diz que é batizado com o Espírito Santo, nunca ganhou uma alma para Jesus. Ei, mentira, vai enganar outro. Ó, Bíblia, quem tem Bíblia não é enganado não, viu, irmão? Quem tem Bíblia não é enganado, viu? Pergunta aí quem é batizado. Ei, tu é batizado com isso? Quantas almas tu ganhou para Jesus? Nenhuma! Ah, nenhuma! Eu convidei para ir para o culto, irmãos. Quando a gente prega, quando um crente é batizado com o Espírito Santo e ele evangeliza alguém, quando o Pedrão chegou na casa de Cornélio, a presença de Deus descendo lá, quando o crente é batizado com o Espírito Santo que ele evangeliza, viu? Ele ganha alma para Jesus, viu? Os discípulos receberam o poder para quê? Para ser testemunha. Se for preciso, ele morre, mas não nega o nome de Jesus. Agora o camarada tem 30 anos que fala em línguas estranhas, nunca ganhou uma alma para Jesus. Mentira, vai enganar outro. Mentirou, não tá. Porque o verdadeiro crente batizado com o Espírito Santo, ele evangeliza, irmão. Ele chora quando vê as almas caminhando a passos largos para o inferno. E o verdadeiro batismo com o Espírito Santo nos desperta em nós o desejo de pregar o evangelho, o amor pelo nosso próximo. Quem é batizado com o Espírito Santo, a pessoa está te amaldiçoando, a pessoa está te criticando, está te caluniando, e você está de joelho dizendo, Jesus, eu amo ela, eu amo ele, eu quero ver ela no céu, eu quero ver ele no céu. Isso é evidência do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele abandona os maus hábitos, viu? Se antes de aceitar Jesus ele gostava de um vinhozinho, do champanhe, de uma vodkazinha, depois que ele é batizado, ele, não quero isso mais pra mim não, viu? Se antes dele aceitar Jesus ele gostava de uma novelinha da Globo,
gostava de acessar um sitezinho lá na internet, ouvir umas musiquinhas de funk, aí depois ele aceita Jesus e continua fazendo isso, não foi batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmão, nos dá temor, pavor do pecado. Crente batizado com o Espírito Santo, ele tem pavor de pecar, irmãos. Quer dizer que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu vou ser santo, não vou pecar? Vai, nós somos pecadores. Mas sabe qual é o tipo de pecado? Involuntário, sem ser premeditado, sem querer. Mas crente que é batizado com o Espírito Santo e continua com o pecadinho dele de estimação. Eu sou batizado com o Espírito Santo, viu? Mas o meu shortzinho da Anitta eu não vou deixar de usar. Cuidado. Eu sou batizado com o Espírito Santo, viu? Mas meu litro de champanhe de 51, meu cigarrinho, eu sou batizado com minha novela, meu filme, meu santo, irmão, não foi batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá o desejo de abandonar o pecado, viu? O Espírito Santo faz a gente abandonar o pecado. Crente que é batizado com o Espírito Santo, ele tem o desejo de ler a Bíblia, irmão, viu? Crente que diz que é batizado com o Espírito Santo e passa um dia, uma semana, um mês sem ler a Bíblia, mentiroso. Você não é batizado com o Espírito Santo, precisa ser batizado. Crente que é batizado com o Espírito Santo, ele ama a palavra, ele lê a palavra, ele medita, ele crê na palavra, ele anda com a palavra, ele vive a palavra, irmãos. Crente que é batizado com o Espírito Santo, ele lê a Bíblia diariamente, ele tem o prazer de ler a palavra de Deus. Agora o camarada diz que é batizado com o Espírito, só pega na Bíblia na hora de ir para a igreja, só prega na Bíblia na hora que abre para pregar. Tu tá se enganando, meu irmão. Cuidado, vigia, tá se enganando a si mesmo. Verdadeiro crente batizado com o Espírito Santo, todo dia ele lê a palavra e diz assim: eu vou ver o que o Papai do Céu vai falar comigo. Eu vou ler um milagre, eu vou ler um salmo, eu vou ler um provérbio, eu vou buscar Deus, eu vou ler aqui uma mensagem doutrinária da parte de Deus. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Crente que é verdadeiro batizado com o Espírito Santo, todo dia ele lê a Bíblia. No dia que ele não lê a Bíblia, ele fica doente ou ele está viajando. Mas ele lê a Bíblia, ele respira a Bíblia, ele vive a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, irmãos. Esse é o verdadeiro crente batizado com o Espírito Santo. O crente que é batizado com o Espírito Santo, irmãos, ele tem o desejo de ir para a casa de Deus, viu? Cuidado! Cuidado! Essa pandemia que veio aí, muitos pastores me ligaram e disseram: Josias, agora eu sei quem é os crentes de verdade da igreja que eu pastoreio. Muitos presidentes me ligaram: irmão Josias, essa pandemia me serviu para mim saber quem é crente, quem não é crente, separando as ovelhas do bode. Camarada, esses 30 dias, 3 meses, 4 meses sem ir um culto de oração e diz que é batizado com o Espírito Santo. Mentiroso! Crente que é batizado com o Espírito Santo ficar 3 meses sem ir para a igreja, a não ser que não teve culto na sua igreja, ficou fechado. Mas sabe o que ele faz? Vem aqui minha esposa, vem aqui meus filhos, vem aqui família, vamos fazer o nosso culto doméstico, vamos fazer o nosso culto. Agora, se a tua igreja está aberta, ou esteve aberto durante esses 3 meses, e você ficou em casa, e depois daqui, quando for no final do ano, vai para o congresso falar em línguas estranhas, só no congresso, dizendo que é batizado com o Espírito Santo, mentiroso! Cuidado, se reconcilia, pede perdão para Deus e busca o verdadeiro batismo com o Espírito. Crente que é batizado com o Espírito Santo, ele fica doente no dia que ele perde um culto, irmão. Crente que é batizado com o Espírito Santo, ele não perde, ele quer estar na igreja. E detalhe, viu? Não é? Porque tem crente que só vai na igreja. Opa, eu dirigi igreja, viu, irmãos?
Dirigi igreja 2 anos, aí tinha crente, vou falar da igreja que eu dirigia. Me ligava, irmão Josias, quem é o pregadorzão hoje? Pra mim ir. Quem é a cantorona de fora que vai vir? Porque tem gente que só vai na igreja quando é um pregadorzão de fora, que vê, não conhece a vida do camarada, camarada vive em pecado de todo jeito, mas é de fora, tem nome, fala uma zoada bonita, aí vem pro culto, viu? Ah, quem é o cantor? Só vai na igreja em dia de festa, só fala em... Eu conheço, aqui não, viu? Mas em lugares que eu passei pregando, eu conheço pessoas que só falam em línguas estranhas dia de congresso. Aí quando ele vai pro culto de oração, nem glória ele não dá. Que batismo é esse do Espírito Santo? Irmãos, que batismo é esse? Não é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Crente batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas na casa, no quarto, no carro, no quarto, na roça, na rede, na fazenda, pescando, no congresso, no culto de oração. Quem que vai pregar hoje é o meu pastor. Se vou falar em língua. Quem é a irmã do ciclo de oração, Deus vai me encher. Quem é o irmão não sabe ler, mas tem a presença de Deus, eu vou me encher do Espírito. É isso, irmãos. O crente que é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. Crente que é batizado com o Espírito Santo, viu, irmãos, tem essas evidências. Então eu creio que a partir de hoje, você que conhece alguém que diz que é batizado com o Espírito Santo, você vai ficar de olho nessas evidências para ver se realmente essa pessoa é batizada com o Espírito Santo. Você que não é, vai se interessar em é. E você que pensa que é, depois desses detalhes bíblicos, acha que é batizado com o Espírito Santo, vai rever os seus conceitos, viu? E vai realmente buscar o batismo com o Espírito Santo. Josias, para encerrar, irmãos, muitas perguntas foram feitas, eu vou responder no particular. Nosso tempo estourou, nós gostamos de gravar 1 hora de live, que dá tempo dos irmãos que vão assistir depois acompanhar, tranquilo, certo? Como receber o batismo com o Espírito Santo? Como é que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo? Primeira coisa, basta ser crente. Você é crente? Pois pronto. 50% caminho andado para receber o batismo com o Espírito Santo. Segundo, e o batismo com o Espírito Santo é para quem crê. Primeiro segredo do batismo com o Espírito Santo é crer. É acreditar. É simples. É crer que você pode receber o batismo com o Espírito Santo. Viu? Outro sinal para receber o batismo com o Espírito Santo. Olha aqui a irmã Josilene. Acho que vou me reconciliar e mudar verdadeiramente. Graças a Deus, irmão. Uma reconciliação, viu? Já tem vidas se reconciliando. Graças a Deus. Nós vamos orar pela irmã Josilene se reconciliando. Certo, irmãos? Se reconciliando. Se você que pensava que era batizado com o Espírito Santo, depois dessa palavra, viu? Descobriu que não era, eu vou orar por você, pela tua vida. E Deus vai mudar a tua vida. Como é que eu sei? Como é que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, ser crente. Segundo, crer que o batismo é para todos. E através do contritamento. Viu? Se você é crente e está buscando o batismo com o Espírito Santo, quando você vai orar, começa a chorar. Viu? Mas não é um choro, viu? Olha aqui. Não é um choro melancólico. Não é um choro apaixonado. Não é um choro, não. É um choro de contritamento na presença de Deus. Viu? É um choro de contritamento diante de Deus. Então, se você é batizado com o Espírito, se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, se derrame na presença de Deus. Chore, viu? Pelos seus pecados. Chore pelos seus pecados, para que Jesus venha perdoar. Chore pela uma mudança de vida. Derrama lágrimas na presença de Deus. Aleluia. Busquem lágrimas a vida de santidade. Eu lembro que quando eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo,
Alguns dias antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu dobrava o joelho e começava a chorar a oração toda, que o banco molhava, e o meu choro era querendo ser mais santo, mais fiel, mais justo, mais obediente, mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, você precisa, irmão. O crente que é batizado com o Espírito Santo, ele tem mais força para vencer o pecado, para dizer não para o pecado, para vencer não para a tentação, mais ousadia para pregar o evangelho, irmão. Quem tem um batismo com o Espírito Santo é diferente. Pega uma pessoa que entende, pega uma pessoa que conhece todas a música, a tonalidade, que tem uma voz bonita. Já aconteceu. Já vi pessoas que faz aula de canto, a primeira, a segunda, a terceira voz, sobe a voz, diminui, faz uns efeitos na voz, põe pra cantar, a gente não sente nada. Aí aquela irmãzinha que só tem dor dente na boca, o zagueiro e o atacante, põe pra cantar, ela canta o hino da harpa e a glória de Deus desce na igreja. Sabe por quê? Ela foi selada pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ei, quem tem crente que é batizado com o Espírito Santo, até o diabo reconhece, o diabo respeita, tem autoridade, viu? E cuidado, você que não é batizado com o Espírito Santo, na hora de expulsar demônio, cuidado, não vai. 90% da chance é de passar vergonha, viu? Olha aqui, irmãos, segunda reconciliação, dá um glória a Deus. Tem 35 pessoas me assistindo, cada um dá um glória a Deus aí, irmão. A irmã Cristina Souza: sou desviada, quero muito me reconciliar com o Senhor, estou grávida. Primeira coisa, deixa eu aqui subir aqui, que é os comentários dos irmãos. Olha a irmã aqui comentando, irmão. Olha aqui, a primeira coisa que eu vou fazer com meu filho nascer é apresentar ele pelo Senhor. Graças a Deus, irmão. Segunda pessoa se reconciliando na presença de Deus, irmão. Tá vendo? Tá vendo como é que é, irmão? Se você não é batizado com o Espírito Santo, você crê que Jesus pode te batizar através dessa oração? Pode sim. No último vídeo que nós gravamos sobre batalha espiritual, nós oremos e eu recebi relatos de pessoas que foram possessas na hora da oração e liberta. Jesus pode te batizar aí com o Espírito Santo. Viu, irmãos? 2 vidas para Jesus se reconciliando. Tem mais alguém que quer reconciliar? Tem alguém que quer receber o batismo com o Espírito Santo? Tem alguém que quer receber a renovação de línguas estranhas? Tem alguém que quer receber a visita aonde você estiver, no seu celular, no seu quarto, no meio da rua, na tua casa, aonde você estiver? Se você crê, o Espírito Santo pode entrar em você e você pode falar em línguas estranhas hoje mesmo, através dessa live. Glória a Deus por isso. Deus pode te batizar com o Espírito Santo. 2 vidas para Jesus. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Tá tendo festa no céu, irmão. Festa no céu. Vidas se reconciliando para Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus está mudando vida de pessoas aqui. Vida de pessoas que vão ser regeneradas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, coloque aí no comentário: eu quero oração para receber o batismo com o Espírito Santo. Viu? Ó, irmão Adivan, eu acordei 3 vezes falando em línguas estranhas. Eu falei aqui que tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, acorda falando em línguas estranhas, lendo a Bíblia, lavando louça na sua casa. Não precisa ninguém colocar a mão, recebe aquela gritaria no teu pé do ouvido, forçando a pessoa a falar heresia, mano. Não está na Bíblia, não. A Bíblia diz que todos estavam reunidos em um só lugar quando de repente soprou o Espírito Santo. Aleluia. Ei, o Espírito Santo quer te batizar. Glória a Deus por isso. Irmãos, creia,
viu? Hoje não se prega mais batismo com o Espírito Santo. Hoje o que se prega é prosperidade, é dinheiro, é casa, é carro, é evangelho da prosperidade. Mas a igreja de Jesus, o pregador autêntico, ele ainda prega sobre o batismo com o Espírito Santo. Ainda prega sobre o Espírito Santo. Eu sou da época que crianças eram batizadas com o Espírito Santo, irmão. Eu sou da época que crianças de 4, 5, 6 anos falavam em línguas estranhas, profetizavam. E hoje é uma raridade nós ver gente sendo batizada com o Espírito Santo. A gente está na igreja, quando o crente começa a falar em línguas estranhas, todo mundo olha admirado, assustado. Um tempo de frieza espiritual, onde a carnalidade está tomando conta, mas eu creio que Deus ainda tem os seus remanescentes, e Deus quer te usar com poder, com autoridade, para pregar o evangelho que regenera, o Jesus Cristo que ainda batiza no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Graças a Deus, ao longo dessas minha vida, anunciando o evangelho em mais de 9 estados do nosso Brasil, irmão, em dezenas de cidades, eu tenho visto Jesus batizar com o Espírito Santo. A gente não precisa chamar para orar. No meio da pregação, um se levanta falando em língua, outro se levanta, glória a Deus. Isso é ação do batismo com o Espírito Santo. A irmã Vanessa do Rio de Janeiro, em minhas orações na madrugada, fui batizada com o Espírito Santo. Aleluia! De madrugada, só ela, viu? Só ela, nas madrugadas, foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Viu, irmãos? O sinal de receber o batismo com o Espírito Santo é crer. Abandona o pecado. Diga não para os prazeres. Viva uma vida de regeneração. Seja submissa ao teu líder, ao teu dirigente da tua congregação. Viva uma vida de santidade. Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu vou orar pela tua casa. Vou orar pela tua família. Vou orar pelos nossos irmãos, a irmã Josilane. Também vou orar pelos nossos irmãos que querem receber o batismo com o Espírito Santo. Vou orar pela irmã Cristiane que está se reconciliando. 2 almas para Jesus. Tem mais alguém afastado? Tem mais alguém que quer receber a oração, a reconciliação, irmã Cristiane? Depois da oração, nos procure. Procure nós no particular, no privado. Vou deixar meu número aí, viu? Para nós lhe direcionar a igreja mais próxima da sua casa e começar o processo do discipulado. Amém, meus irmãos? Vamos orar aonde você estiver. Alguma enfermidade, Jesus vai te curar. Quer voltar a falar em línguas estranhas, quer receber essa gloriosa presença do Espírito Santo, eu vou orar por você. Mas antes, compartilha. Todos que compartilhar essa live, compartilhou, seu nome já vai estar concorrendo a esse livro. Qualquer lugar do Brasil, vou mandar para você, que está nos ajudando a fazer a obra de Deus. Outra coisa, nós estaremos, olha aqui, irmãos, a maior ferramenta, história dos hebreus, depois da Bíblia, obra completa, Flávio Josefo, um judeu, que viveu na época de Jesus. Nós vamos sortear esse livro. Todos os irmãos que se inscreverem no nosso canal, procura aí no YouTube, Josias Santos. Vai aparecer um vídeo, a ressurreição de Lázaro. Se inscreve. Indica 10 pessoas. Me manda, se você não tem meu WhatsApp, me procura que eu vou lhe mandar. Manda os print e você vai participar do sorteio. Essa ferramenta é raridade, viu, irmãos? Uma das obras mais lidas no Brasil e no mundo. Principalmente para quem é obreiro, obreira, missionária, líder, pregador, pastores. Participe conosco. Me abençoa e eu estarei abençoando a sua vida através do sorteio desse livro. Amém? Vamos orar, o Senhor está tendo festa no céu. Deus abençoe você, meu pastor, meu líder. Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão.
Robert pedindo oração pela sua saúde. Irmãos do Monte Castelo, São José dos Campos, Lago dos Rodrigues, pastor presidente João Milson Alves, todos os pastores presidentes de Lago dos Rodrigues, estado de São Paulo, Goiânia, Minas Gerais, você que vai me assistir quando chegar em casa, quando terminar o culto na sua congregação, assiste, compartilhe esse vídeo, Deus vai te abençoar. Espero ter ajudado vocês. O assunto é amplo, grande, viu? Grandíssimo, tá certo? Não dá de falar tudo, mas eu creio que Deus tenha falado ao teu coração. Vamos orar ao Senhor, põe a mão no seu coração. Soberano Deus, amado Pai, eterno Senhor, graças te damos pela oportunidade que tivemos aqui, ó Pai, nesta live, de poder falar do teu Santo Espírito, do Consolador, do amigo Espírito Santo, ó Pai. Pai, duas vidas, meu Pai, que estão se reconciliando contigo nessa oportunidade. Pai, escreve o nome das tuas filhas no livro da vida, perdoa os seus pecados, manifesta o teu perdão e a tua misericórdia. Aqueles que não falam em línguas estranhas, que sejam batizados pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que pensam que foram batizados, renova, regenera pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder e pela tua glória, meu Pai. Visita os lares, as famílias, repreende as dissensões, guarda cada pai, cada mãe, cada família, repreende as enfermidades, visita os pastores, missionários, líderes que pregam a tua palavra, visita a nossa casa, a nossa família, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Próxima live estaremos aqui, conto com a sua participação. Forte abraço em nome de Jesus.